lá, você que está querendo começar a estudar. Por onde eu começo? O que eu faço? Como é que eu realmente organizo a minha rotina, organizo para alcançar a minha fluência no espanhol? Tem muita gente que está nessa preocupação de falar bem o espanhol, porque é uma pronúncia bem diferente da nossa. Então, tem 80% das palavras do léxico do espanhol é muito parecido ou igual ao português. Mas a pronúncia é bem diferente. Tem muitas letras, muitos sons diferentes no espanhol. E aí a preocupação da pessoa é essa, né? Não, eu preciso aprender a falar. Eu preciso corrigir minha pronúncia. Eu preciso aprender a responder mais rápido. E aí começa tudo errado. Começa pulando as etapas. Em vez de focar no entendimento do espanhol, ela tá lá preocupada em falar o espanhol. E aí, gente, o que acontece? Qual que é uma das consequências de você realmente inverter a ordem dos teus estudos? Uma das coisas é você não ter segurança na hora de falar. Quem aí já estudou e na hora de falar trava, e na hora de falar tá com medo de errar, tá com medo de passar vergonha. Por quê? Porque não entende exatamente o que ele tá te falando, o que o nativo tá te falando. Porque você tem que estar ali conversando e tal. Para você dar uma resposta coerente para a pessoa, primeira coisa, você tem que entender o que ela tá falando. Ela te faz uma pergunta sobre, não sei, qualquer um ponto turístico do Brasil, que ele quer conhecer muito o Brasil, e você responde uma coisa nada a ver, porque você não entendeu o que ele está querendo. Então, antes de você responder bem em espanhol, com uma boa pronúncia, usando corretamente gramática, conjugação verbal, pronomes, você tem que entender o que ele perguntou. Não adianta nada você saber a conjugação no subjuntivo de não sei das quantas se você não entendeu a pergunta. Por isso que é tão importante você não pular esse primeiro passo, que é afinar o ouvido, afinar o entendimento, principalmente para as estruturas do espanhol, que muitas vezes são diferentes do português. Então, gente, isso é um erro crucial. Se você aí tá com medo, pode ter certeza que você pulou esse primeiro passo. Você não entende exatamente o que a pessoa tá falando com você. Então, tem que treinar muito a audição, certo? E a pior coisa, depois disso tudo, você tá ali conversando com o nativo e tal, e aí você acha que tudo é culpa tua. Então, muitas vezes, você vai conversar com algum nativo que ele não tem uma boa dicção. Ele fala meio para dentro, ou não fala, não pronuncia bem as palavras. Existem pessoas, tanto que falam espanhol como falam em português, que não tem uma boa dicção. Tem pessoas que falam mais enrolado, que é mais difícil de entender, inclusive no português, e tá tudo bem. Só que, aí, passa outro exemplo, muito bacana. Igual, você tá conversando com uma pessoa na rua, passa um carro, faz maior barulho e você não entendeu o que a pessoa falou. Se você não tem segurança que você realmente entende o espanhol, que você realmente sabe espanhol, você vai achar que tudo é culpa sua. Ai, meu Deus, sei que eu não tô entendendo. Ai, eu não vou perguntar de novo, né? Ai, o que você falou? E agora? O que você falou de novo? Você fica naquilo, sabe? Chega uma hora que você já fica sem graça. Aí você responde uma coisa nada a ver, porque você já tá sem graça de ficar perguntando o que a pessoa tá falando. Então, e nem sempre isso é culpa tua. Nem sempre. Então, grande parte das vezes é sim porque você não afinou a tua escuta, você não tá entendendo o espanhol, sim. Mas se você tem mais essa possibilidade, pode ser por parte do nativo, pode ser ele que não esteja realmente fazendo uma boa comunicação com você. Só que você nunca vai saber se a culpa é dele ou se a culpa é sua se você não entende o espanhol. Então, não entende a estrutura, não sabe usar, não sabe escutar. Então, fica muito de olho nisso. Não assuma uma culpa que não é sua, muitas vezes. Precisa realmente ter esse ouvido bem afinado, porque às vezes a culpa não é sua não, viu? Pode ser ele que não esteja falando muito bem. E aí, outra coisa que acontece também, quando você não entende, você demora muito para responder.
Quem nunca ficou com aquela cara de tacho sem saber o que fala? Você fica travado, você fica ali pensando eternamente. Será que essa palavra que ele falou é isso ou é isso? Tem palavras muito parecidas dentro do espanhol. Será que ele estava falando dessa forma mesmo? Será que ele quis dizer isso outra coisa? Será que ele usou, por exemplo, um exemplo clássico, o verbo passar, que tem 1.000.000 de significado, 1.000.000 de expressões, de jeitos de usar. Será que esse verbo passar ele usou nesse sentido ou naquele outro? E agora, como é que eu respondo? E aí você fica lá. Aqueles 5 segundos que você está pensando se torna 10 horas, né? Eterno. Trava. Você trava na hora de responder. Simples assim. Por quê? Porque teu entendimento está ruim. Você não está com o ouvido afinado para o espanhol. Então, essa é mais uma coisa que você tem que prestar atenção. A conclusão de tudo isso aqui que eu tô falando para vocês é que sim, existe uma ordem para você estudar espanhol. Você que quer começar do zero, que nunca estudou espanhol na sua vida, comece pelo entendimento, afinando a tua audição, o teu entendimento do espanhol, do idioma em si. Se você vai retomar os teus estudos, já viu há 1.000.000 de anos atrás, já nem sabe mais por onde começar, a mesma coisa. Você tem que reativar essa afinação do ouvido realmente. Você está perdendo ela durante o tempo. Então, está na hora de reativar isso. E para você que está estudando e está empacado, está ali sem saber o que fazer, não está sentindo evolução, volta para o primeiro passo. Volta para o passo do entendimento. Certo, pessoal? Entendido? Tem que ser esse passo para poder funcionar os teus estudos, para ser realmente eficiente e você não passar 2, 3 anos estudando. Não precisa, você pode sim ter a fluência em 6 meses. De acordo? Certo, pessoal? E agora a gente já falou, né? Jeito errado de começar os estudos de espanhol. Qual que é o jeito certo? Como? Qual é o jeito certo de realmente estudar espanhol? Então, gente, a primeira coisa que eu quero falar aqui com vocês é que a maneira correta de vocês aprender um idioma é como uma criança aprende um idioma. Pensa comigo, como que uma criança aprende a falar? Ela escuta. Ela escuta as pessoas, ela relaciona o nome das coisas. Então, isso aqui é um celular. Então, ela tá escutando mãe e pai falar, isso aqui é um celular, o tempo todo. Então, ela relaciona a palavra diretamente com o objeto. Ela aprende a escutar. E aí, aos poucos, ela vai tentando falar. Ela vai assimilando os sons primeiro, para depois realmente reproduzir o som. E é assim que você tem que aprender espanhol. Porque você vai assimilar o conhecimento. Muitas vezes você está escutando um filme, uma série e não está entendendo nada. Nada. Mas aos poucos vai funcionar. Você vai entendendo, vai começando a diferenciar as palavras. No começo parece que é tudo junto, que ele emenda aquela frase e fala todas as palavras juntas, você não consegue ver nem separação ali no meio. Mas aos poucos, isso você vai acostumando e vai vendo as palavras separadamente e vai linkando. E aí sim funciona. A partir do momento que você começa a relacionar o que você está escutando com objetos à sua volta, com sensações, com o que seja, aí você consegue progredir. Então, aprenda um idioma. Aqui eu estou citando o espanhol, obviamente, mas isso são para todos os idiomas. Você tem que relacionar, aprender a escutar. Quem não escuta não fala. Esse é o ponto principal. Se você não sabe escutar, se você não sabe entender, você não vai falar, não importa. Não importa quantas horas você passe debruçado em cima de livro e de aula, e disso você não vai falar se você não entender. Então, anota aí, aprender espanhol como criança, usando o passo 1 para realmente entender como que se fala a estrutura do idioma. Certo, gente?